O milionário fica chocado ao descobrir que a mendiga negra fugiu virgem após noite de núpcias. Foi de arrepiar. Todo mundo falando, cochichando, a festa mais cara da alta sociedade, a madame mais esperada de 2023, e de repente, um escândalo que ninguém viu vir chegando. Isabela Santos, a jovem que deveria ser a noiva perfeita do poderoso Ricardo Mendes, simplesmente sumiu. Sumiu com um nó no peito, um fogo de liberdade que ninguém conseguiu segurar. A notícia correu rápido. Dizem que o herdeiro da construtora Mendes, famoso por seus palácios e festas milionárias, ficou pasmo ao descobrir que a mendiga negra, como estavam chamando Isabela nas rodinhas de fofoca, fugiu intacta, virgem da noite de núpcias que devia selar o reinado deles. História nem parecia real. Isabela, acostumada a sorrisos falsos e olhares de prisão dourada, de repente tomou coragem. Na véspera do casamento, enquanto a cidade inteira aguardava o enlace do século, ela descobriu que Ricardo esteve com outra. Um segredo sujo que caiu como um soco no estômago. O sangue gelou, o coração acelerou, o mundo perdeu os contornos. Essa descoberta transformou tudo. Imagina o choque dela, aquela jovem de 19 anos. Sonhando desde pequena em cumprir o script típico da elite, e de repente desmorona, no silêncio frio do quarto que seria seu altar. O que veio depois foi um turbilhão. Sem avisar ninguém, com uma mala cheia de roupas simples e sonhos lotados de medo e esperança, Isabela sumiu das vistas da alta roda, deixando para trás o brilho das joias e o peso do sobrenome. O destino a levou para São Tomé das Letras, aquela cidade mística, cheia de lendas e energia pura que parece arrancar o que há de falso na gente. Lá ela virou outra, veterinária apaixonada pelos animais, dona de um sorriso genuíno que nem o dinheiro pode comprar. A comunidade local, que prima pela simplicidade, recebeu aquela garota, do nada, com abraços quentes e respeito. 6 anos se passaram. E o destino? O destino teve seus planos. Ricardo Mendes reaparece na vida dela, logo quando ela mais tem ouvidos tampados para o passado. Ele, derrubado por uma crise emocional profunda, tentando entender quem é a mulher que escapou do castelo de ouro para construir algo real com as mãos calejadas. O reencontro foi eletrizante, cheio de olhares tensos, segredos velados no ar e aquele silêncio pesado que diz muito mais que 1000 palavras. E quando o pai de Isabela mencionar a saúde frágil da mãe, aquele nó antigo, guardado a 7 chaves, ameaça romper tudo que ela achava que tinha superado. No meio desse caos, surge uma proposta inesperada. Ricardo quer morar no interior durante 1 ano. Uma chance, para ele, para ela, de tentar um futuro juntos, longe das máscaras e da pressão da cidade grande. Mas será que eles estão prontos para encarar os fantasmas que assombram os dois? Será que o amor pode realmente sobreviver aos escombros da mentira e das escolhas que fizeram sozinhos? O clima fica denso, a tensão cresce, perguntas silenciosas ecoam entre eles. Será que dá para esquecer o que passou? Ou vão descobrir que amar é, no fundo, uma aposta arriscada demais? E aí, você acha que Isabela vai abrir mão de tudo que construiu? E Ricardo, vai conseguir largar o mundo que sempre conheceu? Fique ligado porque essa história está só começando, e vem muita coisa inesperada por aí. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela ficou em choque, levando a mão ao peito, o coração martelando como se quisesse escapar. Afinal, era difícil saber o que fazer com Ricardo ali, do lado dela, com uma proposta que poderia mudar tudo. O olhar dele, perdido entre lembranças e o presente, fazia o mundo ao seu redor parecer pequeno. Mas nada preparou os dois para a tempestade que estava prestes a se abater sobre eles, enquanto Isabela tentava organizar os pensamentos. Uma ligeira vibração saiu do celular que estava em cima da mesa. Com a pulga atrás da orelha, ela pegou o aparelho. A mensagem que apareceu brilhou como um raio em um céu limpo. É hora de você saber a verdade sobre sua mãe. Era de um número desconhecido, mas a assinatura deixava claro. A mensagem era de alguém que conhecia profundamente sua vida. O coração de Isabela parou por um instante. Ela sempre soubera que sua mãe carregava um passado misterioso, mas nunca imaginara que isso a afetaria diretamente. Com as mãos trêmulas, abriu a mensagem, e as palavras a paralisaram. Seu verdadeiro pai não é quem você pensa. Estão escondendo algo há anos. Ela mal conseguiu respirar. Como assim? E isso significava. O mundo ao seu redor girava. Ricardo, percebendo a mudança drástica na expressão dela, aproximou-se. O que aconteceu? Ele indagou, preocupação na voz. Isabela tentava encontrar palavras, mas a sensação de desmoronamento era palpável. No meu celular, uma mensagem. Diz que meu pai não é meu pai. Algo sobre minha mãe. As palavras saíram em uma correria, seguidas de um aperto na garganta. A expressão de Ricardo mudou. Ele sabia que o passado dela era complexo, mas aquilo era novo. Não conseguia imaginar até onde isso poderia levá-los. Isabela, você precisa descobrir a verdade. A insistência na voz dele era quase um pedido. Ela assentiu, com um nó na garganta. Mas antes que pudesse articular um plano, um barulho alto os fez saltar. Uma batida na porta, seguida de gritos do lado de fora. A tensão aumentou, ambos se entreolhando, e o pânico começou a surgir. O que foi isso? Ricardo perguntou, já se preparando para abrir a porta. Espere! Não abra! Isabela gritou, desesperada. O medo parecia fazer o tempo parar, mas Ricardo estava decidido. Com um gesto firme, ele abriu a porta, revelando uma cena de caos. Um grupo de repórteres estava aglomerado do lado de fora, gritando perguntas. Com câmeras apontadas, tentando capturar a reação dos dois. O que começaram a perguntar deixou Isabela paralisada. Ricardo, o que você vai fazer com Isabela agora que sua verdadeira identidade foi revelada? As palavras ecoaram como uma condenação. Ela se sentiu afundar. Identidade? O que eles estão dizendo? Seus olhos se arregalaram, confusa e assustada. Ricardo virou-se para ela, a expressão revelando que ele também não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Quem falou isso? O que está acontecendo? A voz de Isabela tremia. Um homem, claramente um dos repórteres, gritou. A verdade sobre a herança de Isabela Santos. Você sabia que ela é filha de um dos maiores magnatas de São Paulo? Ninguém sabia. O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Isabela ficou paralisada, como se o chão tivesse sumido sob ela. Seu passado, que sempre tinha sido um mistério, agora era um escândalo. Ricardo olhou para Isabela
e em seus olhos havia uma mistura de preocupação e confusão. Isabela, ele começou, mas não conseguiu terminar. Ela só conseguiu se afastar, o pânico crescendo, indecisa entre o amor que ainda sentia e a catástrofe que acabara de ser revelada. A vida que parecia tão clara agora se transformou em um labirinto de incertezas e segredos. A revelação sobre seu pai a levou a questionar tudo, incluindo a si mesma. Será que realmente conseguiriam passar por esses novos desafios juntos? A próxima etapa seria ainda mais complicada do que poderiam imaginar. As emoções em sua mente eram um turbilhão, e enquanto a pressão aumentava de fora, Isabela só podia pensar em uma coisa: como tudo poderia ficar ainda pior. Isabela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente, enquanto as palavras do repórter reverberavam como um eco ameaçador. Filha de um dos maiores magnatas de São Paulo. O mundo parecia girar ao redor dela. As perguntas a invadiam, e uma sensação de pânico começava a tomar conta. Ricardo olhou para ela, o rosto pálido, as mãos agarradas à porta que acabara de abrir. Isabela, o que isso significa? Sua voz estava baixa, quase como um sussurro, mas a tensão estava evidente. Não havia como ignorar o caos que se desdobrava diante deles. Os repórteres continuavam a insistir, suas perguntas se misturando à confusão. Isabela sentiu os olhos de todos em cima dela, curiosos, acusadores. Um frio cortante percorreu sua espinha. O que eles sabiam? Minha filha! A declaração foi como uma bomba caindo no meio do silêncio pesado. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar determinado se destacou do grupo, empurrando os repórteres de lado. Isabela piscou, sem acreditar. A expressão dela era familiar, inconfundível. Vivi com sua mãe. Estou aqui para te dizer a verdade. Isabela quase soltou um grito. Seu sangue gelou. A mulher exibia um semblante que remexeu suas lembranças. Uma imagem de uma mulher sorrindo para ela em antigas fotografias. Uma figura que sempre teve o rosto embaçado pela névoa do passado. Mãe? Ela mal podia formar a palavra. O nó na garganta a impediu. Ricardo começou a avançar, sua expressão se contorcendo em ansiedade. Mas a mulher levantou a mão. Escute, eu sei que sua mãe escondeu tudo. Mas você precisa saber quem você realmente é. A multidão ao redor começou a murmurar, as câmeras capturando cada palavra. A tensão aumentava, as perguntas tornaram-se um zumbido. Isabela estava em choque. O que você está dizendo? O que você sabe? Ela tentou se aproximar da mulher, mas o barulho e o tumulto ao redor faziam tudo parecer distante. Seu verdadeiro pai. Ele não é apenas um empresário mantendo segredos. Ele está te procurando. Sua mãe fez uma escolha para te proteger. Mas a verdade não pode ficar escondida para sempre. A mulher declarou, com os olhos ardendo de emoção. Isabela sentiu o chão se abrir debaixo dela. Como assim? Sua infância, suas memórias, todas as peças começavam a girar sem fazer sentido. Ricardo olhou para ela, um medo em seus olhos. Isabela, você precisa entender. Não podemos ignorar isso. O pânico tomou conta mais uma vez. Não, isso não pode ser verdade. Eu não posso lidar com isso agora. Isabela afastou-se, quase tropeçando em suas próprias pernas. O mundo não estava mais sob controle. Tudo o que pensava que sabia se desintegrava. A mulher, percebendo o desespero de Isabela, chamou. Por favor, venha comigo. Há coisas que precisamos discutir. Você não está sozinha. Nesse instante, algo estourou dentro de Isabela. O sentimento de traição, de escuridão e de um passado que queria fugir. Você não sabe nada. Como você se atreve a me dizer que sou filha de um magnata? De quem você está falando?
O grito dela ecoou como um trovão, fazendo com que muitos se calassem, mas a mulher não hesitou. Você tem o direito de saber. A verdade não pode mais ser escondida. Ele está vivo. As últimas palavras iam além de qualquer compreensão. Isabela levou as mãos à cabeça, se sentindo como se estivesse à beira de um colapso. O homem que a abandonou. O que isso significava? E Ricardo? O que seria deles agora? Isabela sentiu que o chão estava prestes a sumir de vez. O passado a perseguia, e a dor ameaçava tomar conta de cada parte dela. O que mais poderia estar oculto em meio a essa tempestade de revelações? O ar estava pesado, e tudo o que ela pensava que conhecia estava em colapso. Será que a verdade realmente a libertaria, ou apenas a aprisionaria em um novo labirinto de mentiras? Isabela estava paralisada, o coração batendo descontroladamente, enquanto as palavras da repórter reverberavam como um eco ameaçador. Filha de um dos maiores magnatas de São Paulo, o mundo parecia girar ao redor dela. As perguntas a invadiam, e uma sensação de pânico começava a tomar conta. Ricardo olhou para ela, o rosto pálido, as mãos agarradas à porta que acabara de abrir. Isabela, o que isso significa? Sua voz estava baixa, quase como um sussurro, mas a tensão estava evidente. Não havia como ignorar o caos que se desdobrava diante deles. Os repórteres continuavam a insistir, suas perguntas se misturando à confusão. Isabela sentiu os olhos de todos em cima dela, curiosos, acusadores. Um frio cortante percorreu sua espinha. O que eles sabiam que ela não sabia? Ela estava prestes a entrar em um labirinto de segredos. A mulher, percebendo o desespero de Isabela, chamou. Por favor, venha comigo. Há coisas que precisamos discutir. Você não está sozinha. Nesse instante, algo estourou dentro de Isabela. O sentimento de traição, de escuridão, tornou-se opressor. Você não sabe nada. Como você se atreve a me dizer que sou filha de um magnata? De quem você está falando? O grito dela ecoou como um trovão, fazendo muitos se calarem. Mas a mulher não hesitou. Eu sei, e você lasca. A mulher finalmente verbalizou a verdade que a criava. Seu verdadeiro pai? Não. É apenas um homem de negócios. Eu trabalhei para ele por anos antes de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Um murmúrio percorreu a multidão, as câmeras cercando cada movimento, como se a verdade estivessem prestes a ser reveladas. O mundo de Isabela virou uma montanha-russa. O que você quer dizer? O que você sabe? Você precisa entender. Olhe, seu pai não é quem você pensa. Ele estava envolvido em algo sombrio. E sua mãe, ela teve que fugir. O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago. Isabela olhou para Ricardo, sua mente lutando para processar. Mas por quê? O que isso tem a ver comigo? Porque ele está vivo, e ele está te procurando. Cada sílaba pesava mais que a anterior, como uma tonelada de pedras. Os olhos de Isabela se arregalaram. A revelação demoliu a estrutura de suas certezas. As memórias começaram a girar, as peças do quebra-cabeça ficando fora de lugar. Como? Quem é ele? O que ele quer de mim? Ricardo, com um gesto, a puxou para perto, tentando-a confortá-la. Mas Isabela estava em um estado de choque. Não se afastou, mas a pressão da situação a afundava. Isabela, você precisa se acalmar. Primeiro, descubra a verdade. Depois decidimos o que fazer. Nesse momento, uma risada baixa cortou o ar. Um homem de terno escuro, com um olhar de desprezo, apareceu à beira da multidão. Vocês realmente acham que ela não sabia? Sabia sim. As palavras soaram como um disparo, ecoando forte.
Ela sempre soube quem era. E o segredo dela não é só sobre o pai. É sobre tudo. Ele se virou para Isabela, um sorriso cruel no rosto. Prepare-se para a verdade, querida, porque vai doer. As palavras dele ressoaram como um manifesto de guerra no coração de Isabela. O que você quer dizer com isso? O cérebro dela girava, e tudo o que achava que sabia sobre si mesma começou a se desintegrar, como um castelo de cartas sob um vendaval. Você não é só uma simples mendiga que escapou de uma vida chique. Você tem uma conexão direta com uma das maiores fortunas do Brasil. Mas isso não é tudo. Ele deu um passo à frente, e o tom mudou, carregado de perigo. Você também detém um segredo que muitos estão dispostos a matar para preservar. Um ruído coletivo de choque ecoou. Uma onda de murmúrios e sussurros se espalhou, os repórteres se aglomerando mais, enquanto o pânico pulava nos olhos de Isabela e Ricardo. O mundo dela estava desmoronando, e ao mesmo tempo em que os olhos do homem se fixavam nela, uma sensação de urgência a invadia. Não pode ser. Ninguém pode saber. Isabela sussurrou. As mãos tremeram. A pressão estava se intensificando, e os sorrisos começaram a se transformar em algo mais sombrio. Por favor, se você sabe de algo, diga-me. Eu preciso saber. Mas o homem sorriu de novo, dessa vez mais alto. Descubra por si mesma. Você tem o direito de conhecer seus verdadeiros laços. E com isso, ele desapareceu na multidão, deixando Isabela e Ricardo em um mar de perguntas e incertezas. O que mais estava escondido nas sombras? A verdade realmente libertaria Isabela ou a aprisionaria em um labirinto mais traiçoeiro? Os ecos de risadas e gritos confundiam a mente dela, enquanto um pânico silencioso se transformava em um desespero muito palpável. A tempestade mal tinha começado. Isabela estava paralisada, o coração ainda em descompasso, enquanto o homem de terno escuro desaparecia entre a multidão, deixando um rastro de incertezas atrás de si. Os repórteres continuavam a gritar, mas tudo parecia distante agora. Ela mal conseguia focar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você tem uma conexão direta com uma das maiores fortunas do Brasil. Tudo virou um borrão confuso. O olhar de Ricardo, ainda próximo, buscava respostas que Isabela nem sabia se tinha. Precisamos agir, Isabela. A verdade pode ser a única saída, sugeriu ele, a voz baixa e tensa. Mas antes que Isabela pudesse responder, um grito cortante ecoou. Não! Espere! Com um barulho ensurdecedor, uma mulher idosa, debilitada e de cabelos brancos, se lançou para a frente, atravessando a cerca de repórteres. Seu rosto era pálido, e os olhos olhavam para Isabela como se carregassem uma dor profunda. Isabela, é você! O coração de Isabela afundou. Quem é você? A verdade parecia se distorcer mais a cada momento. Agora, com a velha em frente a ela, a dor no olhar da mulher fez seu estômago embrulhar. O desespero e a urgência na voz dela eram palpáveis. Você precisa saber a verdade. Eu sou a sua avó. As palavras foram como uma bomba. Isabela ficou sem palavras, atordoada. Minha avó? O clima pesou instantaneamente. O que mais ela não sabia? Sim, eu sou seu verdadeiro vínculo, e a sua mãe fez o que fez para proteger você. A mulher falava rápido, enquanto os repórteres pareciam hipnotizados, as gravações a todo vapor. Seu pai não é só um empresário. Ele está por trás de uma série de escândalos, e sua mãe estava envolvida em algo muito perigoso. O que você quer dizer com perigoso? Ricardo perguntou, seu olhar refletindo pura preocupação.
Isabela sentia que tudo estava escorregando entre seus dedos. Ela encostou-se contra a parede, a sensação de claustrofobia abatendo. Eu não posso lidar com isso agora. O ar parecia ficar mais pesado, o barulho do mundo exterior desbotando. O passado estava explodindo bem na sua frente. Precisamos ir, agora, a avó gritou, olhando para todos os lados como se temesse que algo terrível estivesse à espreita. Eles não podem descobrir que você está aqui. A verdade vai te colocar em perigo. Isabela não sabia se acreditava na mulher. Você está dizendo que minha mãe fugiu por causa de... do quê? Ela estava em conflito. Dar-lhe confiança era um risco. O olhar da avó rodou na multidão, cheia de repórteres ansiosos. Ela sabia que a verdade poderia levar você a um destino terrível. Eles estão te procurando. Eles não vão parar até encontrá-la. Um grito cortou o ar. Uma movimentação repentina. Alguém começou a se aproximar. Um homem robusto, de terno, com feições severas. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se a quisesse devorar viva. Ela tem que ir, disse ele, como um imperativo, apontando um dedo acusador. Levem-na embora. Nieto atordoado olhou para Isabela. Precisamos sair já. Sua voz soava apressada, mas o tempo parecia congelar. A multidão começou a se agitar. Imagens de câmeras piscando em uma cobertura que se transformava rapidamente em alucinação coletiva. Isabela queria gritar, mas a garganta estava seca. O mundo dela estava desmoronando, e apenas uma pergunta ecoava em sua mente. A verdade realmente era mais aterrorizante do que qualquer mentira que tinha enfrentado até então. Naquele momento ela percebeu que, enquanto ela lutava para encontrar sua identidade, o jogo tinha mudado drasticamente. O que mais havia em jogo que ela ainda não sabia? Com essa incerteza, uma nova onda de calafrios a percorreu, enquanto o caos tomava conta do ar. Isabela estava paralisada, o coração ainda em descompasso, enquanto o homem de terno escuro desaparecia entre a multidão, deixando um rastro de incertezas atrás de si. Os repórteres continuavam a gritar, mas tudo parecia distante agora. Ela mal conseguia focar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você tem uma conexão direta com uma das maiores fortunas do Brasil. Tudo virou um borrão confuso. O olhar de Ricardo, ainda próximo, buscava respostas que Isabela nem sabia se tinha. Precisamos agir, Isabela. A verdade pode ser a única saída, sugeriu ele, a voz baixa e tensa. Mas antes que Isabela pudesse responder, um grito cortante ecoou. Não, espere! Com um barulho ensurdecedor, uma mulher idosa, debilitada e de cabelos brancos, se lançou para a frente, atravessando a cerca de repórteres. Seu rosto era pálido, e os olhos olhavam para Isabela como se carregassem uma dor profunda. É você! O coração de Isabela afundou. Quem é você? A verdade parecia se distorcer mais a cada momento. Agora, com a velha em frente a ela, a dor no olhar da mulher fez seu estômago embrulhar. O desespero e a urgência na voz dela eram palpáveis. Você precisa saber a verdade. Eu sou a sua avó. As palavras foram como uma bomba. Isabela ficou sem palavras, atordoada. Minha avó? O clima pesou instantaneamente. O que mais ela não sabia? Sim, eu sou seu verdadeiro vínculo, e a sua mãe fez o que fez para proteger você. A mulher falava rápido, enquanto os repórteres pareciam hipnotizados. As gravações a todo vapor. Seu pai não é só um empresário. Ele está por trás de uma série de escândalos. E sua mãe estava envolvida em algo muito perigoso. O que você quer dizer com perigoso? Ricardo perguntou, seu olhar refletindo pura preocupação. Isabela sentia que tudo estava escorregando entre seus dedos. Ela encostou-se contra a parede, a sensação de claustrofobia batendo. Eu não posso lidar com isso agora,
O ar parecia ficar mais pesado, o barulho do mundo exterior desbotando. O passado estava explodindo bem na sua frente. Precisamos ir, agora, a avó gritou, olhando para todos os lados como se temesse que algo terrível estivesse à espreita. Eles não podem descobrir que você está aqui. A verdade vai te colocar em perigo. Isabela não sabia se acreditava na mulher. Você está dizendo que minha mãe fugiu por causa do quê? Ela estava em conflito. Dar-lhe confiança era um risco. O olhar da avó rodou na multidão, cheia de repórteres ansiosos. Ela sabia que a verdade poderia levar você a um destino terrível. Eles estão te procurando. Eles não vão parar até encontrá-la. Um grito cortou o ar. Uma movimentação repentina. Alguém começou a se aproximar. Um homem robusto, de terno, com feições severas. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se a quisesse devorar viva. Ela tem que ir, disse ele, como um imperativo, apontando um dedo acusador. Levem-na embora. Nieto, atordoado, olhou para Isabela. Precisamos sair já. Sua voz soava apressada, mas o tempo parecia congelar. A multidão começou a se agitar. Imagens de câmeras piscando em uma cobertura que se transformava rapidamente em alucinação coletiva. Não! Não podemos deixá-los levá-la! A avó gritou, puxando Isabela para mais perto. Foi aí que tudo aconteceu de uma vez. O homem de terno avançou, e junto com ele, um grupo de homens de aparência ameaçadora com fones no ouvido. Isabela sentiu um frio na barriga. Alguém estava prestes a cruzar a linha. Não se aproximem dela! Ricardo gritou, erguendo os braços como se fosse bravura o suficiente. Nesse momento, um estrondo ressoou, e uma explosão pareceu sacudir o chão sob seus pés. O pânico tomou conta. Pessoas gritavam, caindo umas sobre as outras, tentando escapar. Isabela, paralisada, sentiu o calor da situação se transformando em um verdadeiro inferno. Mãe, um grito de desespero saiu de sua boca. Mas antes que pudesse processar, uma mulher surgiu no meio da confusão. Cabelo desgrenhado, suado, como se tivesse corrido por milhas. Isabela, sou eu, sua mãe! As palavras dela cortaram como uma faca. Mãe? Isabela não podia acreditar. Mas você está viva? Uma onda de choque a envolveu. O caos ao redor parecia desvanecer em um fundo distante. Suas memórias de uma infância cheia de questões misturaram-se com uma nova esperança. Sim, estava a salvo, isolada, para te proteger. Ele é perigoso, o seu verdadeiro pai. A mãe puxou Isabela, o olhar carregado de desespero e amor. Precisamos sair agora. Isabela ficou em choque. Sua cabeça girava. Ela tinha um pai, e esse pai era perigoso? O que mais ela desconhecia? Com Ricardo ao lado, olhando para a cena como se estivesse em um filme de ação. Tudo parecia surreal. Um murmúrio crescente entre a multidão começou a se intensificar. Olha lá, é a mãe dela! A história está se desenrolando. Gritaram os repórteres. As câmeras apontadas agora. Para! A nova figura no centro do caos. Isabela observava a cena. Ao mesmo tempo em que queria correr para sua mãe, algo dentro dela gritava para fazer perguntas. Quem exatamente era aquele homem? E como ele se encaixava naquela tapeçaria de mentiras e segredos? O pânico crescendo ao redor tão rápido quanto um incêndio desenfreado foi interrompido quando uma sirene soou ao longe, se aproximando. A polícia? A proteção? Ou a captura? O que viria a seguir deixava um nó na garganta de Isabela. As perguntas se amontoavam e, em meio à confusão, ela percebeu.
a verdade poderia ser um caminho cheio de armadilhas. O que mais estava por vir? O que realmente estava escondido nas sombras? Isabela estava em estado de choque, os ecos da revelação da mãe pulsando em sua mente. A sirene se aproximava, e o caos ao redor parecia se intensificar. Ricardo, ainda tentando processar tudo, lançou um olhar preocupante para Isabela. "Precisamos sair, agora", ele disse, puxando-a para longe. Mas a mãe de Isabela estava ali, tão próxima, e ela só conseguia pensar em uma coisa. "Mãe, como você pode estar aqui? O que aconteceu? Por que você nunca me contou?" As palavras saíam em um turbilhão de emoção, e lágrimas ameaçavam escapar. "Calma, Isabela. Temos pouco tempo. Eles estão vindo." A mãe agarrou a mão da filha, seus olhos fixos no horizonte, cercados por repórteres e curiosos que haviam se aglomerado, atraídos pelo escândalo. "A verdade vai te colocar em perigo. E não posso deixar que isso aconteça." "Perigo? O que você quer dizer?" "Você diz que estamos seguras, mas estou cercada. Meus amigos, minha vida, tudo está desmoronando." Seu tom misturava medo, confusão e um pouco de raiva. Não era só o mundo lá fora que estava desmoronando. Era também a estrutura de quem ela pensava que era. Ricardo interrompeu, seu semblante pensativo. "Se ela está sendo perseguida, precisamos de um plano. Não podemos simplesmente fugir por aí." A avó de Isabela observava com um olhar intenso. "Ela está certa, Isabela. Você não sabe quem está atrás de você. E quem sabe, talvez com um pouco de sorte, possamos nos proteger." Mas antes que Isabela pudesse responder, o homem de terno que antes havia ameaçado. A multidão ergueu a mão e gritou: "Ela é a verdadeira herdeira. Se você quiser um pedaço da fortuna que ela não sabia que tinha, agora é a hora." Isabela congelou. A multidão ficou em silêncio, enquanto os repórteres começaram a registrar tudo com voracidade. O homem se virou, apontando para Isabela, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. "Confiar na sua mãe foi um erro, garota. Ela está te usando. Você é comédia e não sabe disso. A menos que, é claro, você sinta que quer saber a verdade." A pressão foi como um soco no estômago. A verdade? O que mais poderia haver? Uma brisa gélida percorreu o local, e o pânico começou a se espalhar entre os curiosos. Isabela olhou para sua mãe, e uma onda de dúvida subiu em seu coração. "Mãe, isso é verdade? O que ele quer dizer com isso?" "Não escute. Ele está tentando te manipular, Isabela." A mãe respondeu apressada, mas a incerteza nos olhos dela fez o coração de Isabela se apertar. "Deus só estava tentando te proteger. As verdades do nosso passado eram perigosas." O homem de terno avançou rapidamente, abrindo os braços. "Perigoso? O que é perigoso é você não saber quem você realmente é. E quem mais está envolvido." Ele então se virou, levantando a mão para que todos o escutassem melhor. "Isabela, sua mãe não é a única que sabe. Você tem um pai, mas ele está longe. E a verdade que você procura é a mesma que muitos queriam que você jamais soubesse." Isabela sentiu a dimensão do que estava acontecendo à sua volta. As câmeras não mentiam. As pessoas sussurravam. Uma espiral de perguntas a consumia. Parando um segundo. Quem mais está envolvido? O que ele quer dizer com isso? Mas antes que alguém pudesse responder, um novo grupo de homens se aproximou. Eles eram altos, imponentes, e Isabela sentiu um frio na espinha. Os rostos deles eram frios como aço, e seus olhares silenciosos traçavam um destino ameaçador. "É hora de ir, Isabela. Agora!" a avó gritou, segurando-a com força, enquanto a mãe balançava a cabeça, desesperada. Mas a sensação de que alguém estava observando, manipulando,
machucou Isabela mais do que qualquer. Revelação. A verdade estava se tornando uma armadilha, e cada respiração parecia mais pesada. O que eu vou fazer? Ela pensou. Quem posso confiar? E assim, no meio do tumulto, a tempestade da verdade começou a se formar. O futuro de Isabela estava mais nu que nunca, como uma folha em branco, mas as sombras que se aproximavam prometiam um mural de complicações e de revelações perigosas. Ela estava prestes a descobrir que dentro de um mundo que nunca foi o que parecia, as escolhas se tornariam mais assustadoras a cada minuto. E enquanto a sirene se aproximava, uma última pergunta ecoou na mente dela. A verdade a libertaria ou a aprisionaria em uma rede de mentiras ainda mais profundas? Isabela estava paralisada. O coração, ainda em descompasso, enquanto o homem de terno escuro desaparecia entre a multidão, deixando um rastro de incertezas atrás de si. Os repórteres continuavam a gritar, mas tudo parecia distante agora. Ela mal conseguia focar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você tem uma conexão direta com uma das maiores fortunas do Brasil. Tudo virou um borrão confuso. O olhar de Ricardo, ainda próximo, buscava respostas que Isabela nem sabia se tinha. Precisamos agir, Isabela. A verdade pode ser a única saída, sugeriu ele, a voz baixa e tensa. Mas antes que Isabela pudesse responder, um grito cortante ecoou. Não, espere! Com um barulho ensurdecedor, uma mulher idosa, debilitada e de cabelos brancos, se lançou para a frente, atravessando a cerca de repórteres. Seu rosto era pálido e os olhos olhavam para Isabela como se carregassem uma dor profunda. Isabela, é você! O coração de Isabela afundou. Quem é você? A verdade parecia se distorcer mais a cada momento. Agora, com a velha em frente a ela, a dor no olhar da mulher fez seu estômago embrulhar. O desespero e a urgência na voz dela eram palpáveis. Você precisa saber a verdade. Eu sou a sua avó. Isabela ficou sem palavras, atordoada. Minha avó? O clima pesou instantaneamente. O que mais ela não sabia? Sim, eu sou seu verdadeiro vínculo. E a sua mãe fez o que fez para proteger você. A mulher falava rápido, enquanto os repórteres pareciam hipnotizados, as gravações a todo vapor. Seu pai não é só um empresário. Ele está por trás de uma série de escândalos. E sua mãe estava envolvida em algo muito perigoso. Perigoso? O que você quer dizer? Ricardo perguntou, seu olhar refletindo pura preocupação. Isabela sentia que tudo estava escorregando entre seus dedos. Ela encostou-se contra a parede, a sensação de claustrofobia batendo. Eu não posso lidar com isso agora. O que está acontecendo? O ar parecia ficar mais pesado. O barulho do mundo exterior desbotando. Precisamos ir agora, a avó gritou, olhando para todos os lados como se temesse que algo terrível estivesse à espreita. Eles não podem descobrir que você está aqui. A verdade vai te colocar em perigo. Isabela não sabia se acreditava na mulher. Você está dizendo que minha mãe fugiu por causa do quê? O que isso tem a ver comigo? Estava em conflito. Dar-lhe confiança era um risco. O olhar da avó rodou na multidão cheia de repórteres ansiosos. Sabia que a verdade poderia levar você a um destino terrível. Eles estão te procurando. Eles não vão parar até encontrá-la. Um grito cortou o ar. Uma movimentação repentina. Alguém começou a se aproximar. Um homem robusto, de terno, com feições severas. Seus olhos estavam fixos em Isabela, como se a quisesse devorar viva. Ela tem que ir, disse ele, como um imperativo, apontando um dedo acusador.
Num movimento rápido, o homem agarrou Isabela pelo braço, puxando-a com força. Venha comigo. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Não se aproximem dela! Ricardo gritou, erguendo os braços. A tensão era palpável e a situação estava prestes a explodir. Mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. De repente, um estrondo e uma fumaça negra começaram a se espalhar. Isabela tossiu, o ar direto nos pulmões ardendo. O tumulto aumentou, gritos de pânico ecoando. Uma explosão vinda de uma van que estava estacionada perto conseguiu prender a atenção de todos. No meio do furdunço, uma figura mascarada surgiu da fumaça, e armas começaram a brilhar sob os flashes das câmeras. É hora de calar a boca de todos vocês, gritou a figura, avançando em direção à multidão e disparando tiros para o ar. O caos tomou conta completamente. Isabela sentiu o coração gelar. A avó, a mãe, Ricardo e até mesmo a figura aterrorizante em sua frente. O que estava acontecendo? O que era real? Desesperada, Isabela começou a recuar. Ela tentou entender o que estava em jogo. A quem ela poderia confiar em meio a tanta confusão? Os repórteres estavam em alvoroço. Alguns gritavam para que todos se afastassem, enquanto outros capturavam cada segundo da cena insana. Ricardo puxou Isabela para um lado, tentando afastá-la do pânico. De repente, a figura mascarada parou, olhando diretamente para Isabela. Você não deveria estar aqui, Isabela. Você não sabe quem você realmente é. E antes que pudesse questionar, ele disparou um último tiro, não para acertar, mas para provocar um novo estrondo. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. O barulho da explosão ecoou como um rugido ensurdecedor, e Isabela viu algo se erguer do chão. Uma mala, empoeirada, apareceu no meio da confusão. O homem mascarado apontou para Isabela, gesticulando desesperadamente. É tudo dela, aqui está a prova. Isabela olhou para a mala, que agora parecia pulsar com mistérios e segredos. Com o mundo em colapso ao seu redor, a única pergunta que lhe restava era: será que a verdade que estava prestes a ser revelada era uma bênção ou uma maldição? Isabela estava paralisada, o olhar fixo na mala empoeirada que parecia pulsar com segredos, quando o homem mascarado disparou um tiro para o alto. O estrondo reverberava no caos, e a fumaça tornava tudo menos nítido. Os repórteres gritavam, alguns se agachando, enquanto outros tentavam pegar cada segundo daquela cena digna de um filme de ação. É tudo dela, o homem gritou novamente, e uma sensação estranha de perigo se apoderou do ar. Isabela sentiu seu coração acelerar. Dela? O que você quer dizer com isso? Olhou para Ricardo, que estava ao seu lado, e viu a confusão refletida em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse responder, a avó de Isabela se adiantou. A mala, Isabela, abra a mala. A urgência na voz dela parecia desesperada. Está tudo bem, estou aqui com você. Ricardo segurou a mão de Isabela, mas ela estava mais voltada para a mala do que para ele. O que tem dentro dela? Ela se perguntou, enquanto sentia que o mundo ao redor estava prestes a desmoronar. Com o sangue pulando nas veias, Isabela decidiu. Eu preciso saber. Ela se lançou em direção à mala, a mente girando com possibilidades. Quando alcançou a mala, o homem mascarado se aproximou, seu olhar penetrante. Não abra, você não está pronta para a verdade. Mas ela já estava abrindo o fecho, a ansiedade tomando conta dela. Concentrou-se nas tuas mãos trêmulas, deslizando para abrir a mala, revelando seu conteúdo. Assim que a tampa se ergueu, uma explosão de documentos e fotografias desmoronou para fora.
Cada imagem, cada folha de papel, parecia contar uma história de uma vida que Isabela nunca soube que existia. O que é isso? Ela sussurrou, pegando uma foto aleatória. Era uma imagem de sua mãe, jovem e sorridente, ao lado de um homem que se parecia muito com ela. O coração de Isabela disparou. Quem é esse homem? 2 passos atrás, a mulher idosa, sua avó, começou a chorar descontroladamente. Você não deveria ver isso agora. Mas já era tarde demais. Isabela começou a folhear os documentos. Isabela Santos, herdeira de uma fortuna que envolvia não apenas dinheiro, mas segredos obscuros e uma herança ocultada de sua mãe. Cada linha que ela lia tornava-se mais surreal. Os documentos revelavam escândalos financeiros, traições e alianças com mafiosos que brincavam em terras perigosas. É tudo verdade. O homem mascarado vociferou, movendo-se para mais perto. Você é a peça-chave e todos aqui estão em perigo. A confusão se transformou em pânico. Perigo? De quem? Isabela sentiu a pressão aumentar. O homem apontou para a mala. O que você carrega pode mudar tudo, mas se eles descobrirem... De repente, a multidão ao redor começou a se agitar. Alguém gritou: "A polícia!" Isabela olhou para trás e viu viaturas chegando. A cena estava prestes a explodir em tumulto. No meio disso tudo, a mulher, sua avó, agarrou o braço de Isabela, levando-a para trás. Você precisa ir. Não posso deixar que eles a encontrem. Mas as palavras horríveis do homem ecoavam na mente de Isabela. O que você quer dizer? Você é a verdadeira herdeira e estão atrás de você. Cada palavra dele parecia gravada na memória. Cada detalhe se ajustava como peças de um quebra-cabeça maldito. Só me diga a verdade, Isabela exigiu, seus olhos fixos nos de sua avó e no homem ao lado. O homem fez uma pausa. Então revelou: seu pai, Isabela, não é apenas um empresário. Ele é um dos líderes de uma organização criminosa. Riqueza, poder e corrupção. O choque atravessou Isabela como um frio devastador. Como você pode dizer isso? As emoções a dominaram. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés, enquanto ela tentava entender. Porque eu conheço. Eu fui parte do mundo dele. E agora eles sabem que você está aqui. A voz da avó tremia de medo. Eles não vão hesitar em fazer o que for preciso para manter o segredo. Isabela sentiu um nó na garganta. O que seus pais realmente esconderam dela? Nesse momento, um grito agudo cortou o ar, e algo estourou dentro da mala. Um dispositivo em forma de cilindro começou a pulsar, e uma notificação iluminou com uma luz vermelha. Ativando. Contagem regressiva em progresso. O pânico tomou conta da multidão. O homem mascarado gritou: "Agora é hora de correr. Você precisa ir, Isabela." Mas ela ficou parada, presa entre o desejo de escapar e a necessidade de enfrentar a verdade. O que havia se tornado um dia normal, agora era uma correria maluca. Mas Isabela sabia que a vida nunca mais seria a mesma. O que significava esse dispositivo? O que ela tinha que aprender? A verdade estava aqui, mas na escuridão. Ainda havia mais segredos enterrados que ela precisava descobrir. Sabe-se lá o que estava por vir. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto a contagem regressiva avançava. A mala empoeirada estava aberta, revelando um emaranhado de documentos, fotos e segredos que não deveriam ver a luz do dia. Um aperto no peito a fez hesitar, mas a urgência da situação a empurrou para frente. "O que é isso?" ela sussurrou, com um nó na garganta. Ricardo estava colado a ela, os olhos fixos na mala. "Isabela, não temos tempo. Se eles descobrirem, precisamos sair agora." Sua voz tremia, misturando preocupação e determinação.
A mãe de Isabela e a avó se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. A verdade pode ser uma arma, Isabela. Mas você precisa estar preparada para o que vai encontrar, a avó suplicou. A fumaça começava a se dissipar, mas os gritos e a confusão ao redor pareciam uma tempestade. O homem mascarado, agora com um olhar desesperado, a arrastou para outra direção. Vamos! Isabela não hesitou mais. Juntando as forças, seguiu correndo, mas não antes de lançar um último olhar para a mala, uma última imagem da vida que poderia ter. O som da sirene estava mais próximo e o pânico rapidamente se espalhou pela multidão. As câmeras continuavam a filmar, mas Isabela não se importava. Seu foco agora era escapar. Um grupo de policiais apareceu no canto da rua, e Isabela sentiu um frio na barriga. Ali, ela, gritou um deles, apontando. O mundo parecia desabar. Corram! Ordenou Ricardo, puxando-a em direção a um atalho. Enquanto eles corriam, a mãe de Isabela gritou. Precisamos nos reunir em um lugar seguro. Temos muito o que discutir. Mas a mala tem tantas respostas. Isabela protestou, com os pensamentos girando, a mente tentando conectar cada peça solta. Como tudo isso havia se tornado uma realidade tão absurda? Não agora! Sua vida está em jogo! A avó exclamou, apressando o passo. A adrenalina bombeava. Cada batida do coração parecia um tambor ecoando pela escuridão. Isabela se sentia perdida, mas mesmo assim havia uma pequena luz de esperança. Poderia finalmente descobrir a verdade sobre quem era e qual era seu lugar nesse mundo complicado. Finalmente conseguiram chegar a um porão escondido que havia sido um antigo armazém. O ar estava estagnado e a tensão era palpável. Agora, precisamos falar com calma, disse Ricardo, seu olhar fixo em Isabela. Você está pronta para ouvir? Perguntou a mãe, reunindo coragem. Isabela respirou fundo e assentiu. Era hora de enfrentar a verdade de uma vez por todas. Todos se sentaram, e a mulher começou a contar tudo. Os mistérios do passado começaram a se desenrolar, revelando uma teia complicada de mentiras e segredos que Isabela nunca imaginou que existissem. As horas seguintes foram um turbilhão. Narrativas cruzadas de fuga, amor e traição foram reveladas. Isabela ouviu sobre o pai que nunca conheceu e os laços que a uniam a essa nova identidade. Cada revelação foi um lembrete de que a vida dela não era simples, mas que ainda havia uma escolha a fazer. Finalmente, quando o último segredo havia sido contado, Isabela olhou para os rostos de sua família, agora finalmente reunida. Havia dor, mas também um fio tênue de esperança. Eles eram mais do que as sombras do passado. Eram a chance de um novo futuro. Com um sorriso tímido, ela disse: Vamos enfrentar isso juntos. Não vou deixar que o passado decida quem eu sou. Isso mesmo, respondeu a avó, com os olhos cheios de orgulho. Juntas, vamos enfrentar o que vier. Você não está sozinha. Isabela se sentiu mais forte ali, com a família ao seu lado. O mundo lá fora ainda estava caótico, mas aquele momento trouxe clareza. E com isso, o capítulo de suas vidas se encerrava. Mas novos começos estavam no horizonte. Os desafios estariam sempre presentes, mas Isabela sabia que ao lado das pessoas que realmente a amavam, estava preparada para enfrentar qualquer tempestade. E você, que acompanhou essa jornada, não se esqueça de fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague
o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.